Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme doce, um filme leve, que se chama Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. É um filme que vai trazer para a gente algumas reflexões sobre a vida e que a gente vai comentar aqui e falar um pouco sobre a nossa visão espiritual do filme. E antes da gente começar a refletir um pouquinho sobre esse filme, eu quero agradecer você que está aqui no canal Tatiana Benites no YouTube, assistindo a gente, dando seu like, seguindo a gente no canal, escrevendo aqui para gente. E para você que está acompanhando também esse programa na TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Muito obrigada pela sua audiência. E se você ainda não conhece o nosso canal, entra no YouTube, digita lá Tatiana Benites e busca o nosso canal em português. Temos a nossa programação durante toda a semana, de segunda a sexta. Sábados também, estamos agora estudando alguns livros de André Luiz. Então, acompanhe a gente no canal, segue a gente, converse com seus amigos, compartilhe e ajuda a gente a crescer também no canal. Então, deixa seu like, segue a gente no canal e escreve pra gente. Quanto mais vocês escreverem, melhor pra gente conseguir se posicionar melhor no canal, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje do filme Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. E eu vou chamar aqui o Damião para falar pra gente a ficha técnica desse filme. Damião, conta pra gente. Olá, Tati. Olá, os amigos que nos acompanham. Mais uma sessão Pipoca Espiritual no ar. Vamos falar de Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, data de lançamento 8 de maio de 2026, o lançamento mundial. Diretora Olivia Newman, 1 hora e 51 minutos de duração, um drama. O filme Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, conhecido pelo público como variações, né, como Criaturas Luminosas, está disponível para assistir na Netflix e é baseado no livro homônimo que conta a história de Tova. Ela é uma viúva que faz uma amizade, cria laços improváveis e inusitados com Marcellus. Marcellus é um polvo gigante, muito inteligente e com um jovem rapaz que acaba de chegar na cidade em busca de um pai. Juntos, eles irão desvendar um mistério que levará a uma descoberta que mudará suas vidas, restabelecendo a capacidade de encantamento, curando, descobrindo algo capaz de mudar sua vida e trazer alegria e esperança novamente, Tati. É um filme muito gostoso de assistir, ele é bem interessante e não vou dar spoiler, mas o plot twist deste filme, minha gente, sensacional. É um final que a gente não espera e que faz toda a diferença nessa história inteira aí. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme e fazer a nossa análise espiritual, eu vou passar aqui a nossa vinhetinha. É isso, agora a gente vai falar do filme Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Se você assistiu o filme, escreve aqui nos comentários pra gente se você assistiu, o que você achou desse filme. Esse filme vai trazer para nós uma reflexão sobre a vida, sobre o luto, como cada um vive o luto de uma forma diferente. É a história de uma viúva que ela vive sozinha e ela está pensando em deixar tudo, vender sua casa, ir para um lar de idosos, e terminar a sua vida ali, já que ela não tem mais ninguém a seu cargo, né? Então, ela não tem mais o filho, ela vive um luto, a dor do filho, da perda do filho, que ela não consegue superar, porque existe ali uma história que a gente não sabe se é verdade ou não,
e a cidade comenta da sua dor, as pessoas a conhecem e têm muito carinho por ela, por causa dessa história, dessas perdas e tudo mais. Então, existe aí um carinho da cidade com essa pessoa. E por causa disso, ela trabalha num aquário como faxineira. Ela limpa o aquário ali da cidade, e ela gosta muito, né, do que ela faz com carinho, faz com cuidado o que ela faz, e ela gosta daqueles peixes, daquele aquário, daquele polvo, que ela tem um carinho muito grande, que chama Marcelos, né, que o Damião falou no começo, e ela conversa ali, porque quem limpa aquele espaço, limpa só depois que as pessoas vão embora. Então ela fica sozinha ali no aquário, né? Conversando ali com os peixes, com os bichinhos que fazem parte ali do aquário. E ela tem ela tem um cuidado com eles, e um cuidado com o local com que ela faz. No entanto, ela sofre ali um acidente, ela cai e ela precisa se cuidar. Então, ela precisa tirar uma licença desse trabalho. E coincide que um jovem ali entra na cidade com pouca grana e tudo mais, e precisa de um trabalho, mesmo que seja temporário, porque ele foi para ali, para aquela região, porque ele descobriu que talvez o pai dele, que ele nunca conheceu, morasse por ali. E ele vai em busca desse pai. Então coincide que o aquário está precisando de alguém. E ele começa a trabalhar ali. Mas ela, aquela pessoa que não larga o osso, vai para lá para falar: olha, você tem que limpar assim, olha, é assim que funciona, não é assim, né? Você precisa fazer desse jeito. E o menino fica até irritado, né? Fala: oh, meu Deus, né? Eu só precisava de uma graninha. E daí vem essa senhora e me faz eu fazer as coisas tudo certo, tudo assim, tudo assado, né? Ele ia fazer tudo de qualquer jeito. E um começa a aprender com o outro, né? Ele começa a aprender com a generosidade das pessoas daquela cidade, com a generosidade desta senhora, né? De como ela o trata, apesar de ser rígida no trabalho e tudo mais. E ela começa também a exercer o ouvido, a função de ouvir este menino, ouvir essa história e praticar a generosidade que já é intrínseca nela, né? Então, um começa a aprender com a história do outro, né? Até que ele precisa de ajuda, de muito mais ajuda no começo do que ela. E ela resolve estender as mãos e falar: não, eu vou te ajudar, né? Eu te ajudo com o pouco que eu tenho. E ele começa a entender que, poxa vida, que lugar legal que eu tô, que pessoa bacana é essa senhora. Mas ele não sabe nada da história dela. Isso nos prova que, às vezes, a gente conhece alguns aspectos das pessoas que estão ao nosso lado, mas que a gente não sabe o que essa pessoa está passando, ou o que essa pessoa passou. A gente não conhece a história dela. Então, às vezes a gente julga o livro pela capa, mas se a gente ainda não leu, como é que a gente vai saber se ele é bom ou não? Né? E isso acontece com as pessoas. A gente olha, a gente julga por causa de uma palavra, por causa de uma atitude, por causa da sua roupa, por causa do seu posicionamento, mas a gente não sabe quem é exatamente essa pessoa. E no decorrer do filme, eles têm a oportunidade de se conhecer e ver o quanto eles são diferentes e o como cada um lida com esse luto que cada um deles está vivendo. Porque o menino, ele perde a mãe e por isso ele vai em busca do pai, né? E ela ainda está vivendo um luto de muito tempo, né, do seu filho. E cada um reage de uma forma diante do luto, né, Damião? Sim, e é natural, gente. Cada um age de uma maneira, né? E só vou dar um passinho. A gente está hoje falando aqui na sessão Pipoca Espiritual do filme Criaturas Extraordinariamente Brilhantes,
que é protagonizado por Sally Field. No final, você vai lembrar dela, no final dos anos 60, alguns que estão aqui podem lembrar, no final dos anos 60, início dos anos 70, tinha uma série que passava na TV, e ela interpretou a inesquecível irmã Bertilli, né, Bertilli, na série Noviça Voadora. Mas a gente está falando, a Tati levantou ali, da gente falar de perda de entes queridos, né? E o filme fala sobre pessoas quebradas, né? Tentando encontrar sentido depois da perda de entes queridos. Filhos ausentes, pais que nunca conheceram seus filhos, culpa, abandono. E o povo ali, né? Que demonstra uma percepção, empatia, honestidade do que muito mais do que muitos humanos, né? E o filme ainda traz uma reflexão que eu achei lindíssima. Uma frase do povo que diz assim: por que que o ser humano tem tanta dificuldade de falar o que sente? Gente, isso é muito real. É muito real. Porque o povo para e fala: gente, qual é a dificuldade que as pessoas têm, que o ser humano tem, de falar o que está sentindo? E se a gente pare para a gente mesmo, a gente pare quantas vezes, quem não, né? Você está pensando, mas não, não pode por isso, por aquilo. Aí não fala, não expressa sentimento algum. E a visão espírita sobre a morte não exclui o sentimento humano da saudade. Sentimento, aliás, natural, né? Que nem impede que choremos a despedida, mas nos conforta, ao mesmo tempo, nos impele a continuar a nossa vida, pois sabemos que quem partiu de retorno ao mundo espiritual também dará continuidade ao seu viver. A vida pertence a Deus, e assim como Ele nos dá, Ele nos retira, sempre de acordo com a sua vontade perfeita e justa, e sempre de acordo com as nossas necessidades evolutivas, pois o acaso não existe. E os que morrem apenas, gente, desencarnam, deixam o corpo orgânico, que é perecível, e passam a viver a vida espiritual através de outro corpo, o perispírito, também conhecido como corpo espiritual. Ou seja, repetir a coisa muito básica: a morte não existe, Tati. A morte do corpo existe, né? Mas a morte da alma não. Nosso espírito continua. E daí a gente tem uma série de provas, né? De que a morte não existe. A morte do nosso corpo espiritual não existe, né? E aí, algumas pessoas vão aceitar, outras pessoas não vão, mas até aquelas religiões que não aceitam que a comunicação dos espíritos, aceitam que o espírito é eterno. Por quê? Eles acreditam que eles vão para um lugar para dormir, ou para um lugar, um céu ou um inferno. Então, eles aceitam que continua, né? No entanto, não com a nossa percepção. Mas eu quero falar, meu próximo ponto aqui para falar é algo que o Damião já comentou, que é a frase do povo, que ele fala: por que o ser humano tem tanta dificuldade de falar o que sente? Bom, nosso princípio da convivência é a comunicação. E é a parte mais difícil. Se a gente não se comunica, independente da forma que seja, a gente não consegue estabelecer uma conexão com o outro. Então, a gente precisa se comunicar de alguma forma, através de gestos, através de sinais, através da nossa voz, através da nossa escrita, através de qualquer forma de expressão, a gente se comunica. E é a parte mais difícil. Por que é a parte mais difícil? Porque a comunicação, ela vai se dar entre as pessoas, uma que quer transmitir alguma coisa e a outra que vai receber. Quem está transmitindo, ela tem uma bagagem dela, ela tem um idioma dela, uma forma de se expressar dela e tem as ideias claras para ela. Não significa que isso seja claro para o outro. E daí, a forma de se comunicar também influi. Se eu estou escrevendo, o outro pode interpretar de uma forma que não foi a que eu disse, que não foi a que eu quis dizer.
Se eu estou falando, o outro também pode interpretar a minha maneira de falar ou a expressão que eu usei de uma forma errônea. Ou, se eu estou usando um meio, pode falhar, né? O telefone falha, a ligação falha. Então, isso influi. E influi como essa pessoa vai receber essa mensagem. Como ela entende a vida, como ela entende as expressões, o que ela está passando naquele momento. Às vezes a gente fala uma coisa e a outra pessoa entende completamente outra. Ou vai falar assim, foi uma indireta para mim? E eu vou falar, não, não tem nada a ver com você, eu só quis comentar uma coisa. E a pessoa já toma aquilo para ela. Então a forma de comunicar, ela influi muito na nossa vida. A forma, como, quando, né? Porque às vezes a gente vai comunicar uma coisa, mas eu não estou bem, ou eu estou com raiva, ou eu estou muito feliz. Então, influi na forma que eu me comunico com o próximo. E por que é tão difícil, é mais difícil ainda, a gente ainda falar do que a gente está sentindo? Porque a gente não aprendeu. A gente não aprende isso na escola. Graças a Deus, algumas escolas já pararam para pensar que a gente precisa entender os nossos sentimentos e agora estão começando aí um caminho com as crianças que vêm agora para entender o que elas estão sentindo, para regular os sentimentos, né? Porque hoje em dia a gente está hiperestimulado por causa das telas, tela o tempo inteiro, né? E a gente não está usando todos os nossos sentidos. A gente não está estimulando outras coisas que deveriam. A gente deixou de ler, a gente está lendo menos, está vendo mais tela. Muita gente já substituiu os livros por audiolivros. É ruim? Não, mas a gente deixa de estimular algumas coisas que a gente antes estimulava. Então, a comunicação do que nós sentimos, ela é muito mais difícil, porque é difícil a gente colocar em palavras o que nós estamos sentindo. A gente não aprendeu a fazer isso. Então, às vezes a gente fala, mas porque dói no peito? Mas nem era isso que eu queria dizer. Nem era isso realmente o que eu estava sentindo. Eu estava sentindo saudade, mas eu resolvi dizer que estava doendo, né? Então, é difícil a gente colocar em palavras o que nós sentimos. E a comunicação fica difícil. Porque se a gente não sabe o que a gente está sentindo, não consegue colocar para fora, como é que o outro também vai saber? E essa coisa de dizer que é óbvio, não é óbvio, não. A gente não pode pensar que é óbvio para o outro uma coisa que só é óbvio para você. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu não fiz, mas estava na cara que eu queria dizer tal coisa. Estava na cara de quem? Na sua? Você sabia que era isso, mas o outro não é obrigado a saber, né? Então, a comunicação, ela é a base de toda a nossa vida. É o que mais traz problemas e é o que mais traz soluções. A gente precisa aprender a usar, né? O filme, ele vai falar também, além de tudo isso, de ajuda, de recomeço. Vai falar de pessoas que ajudam o próximo sem querer nada em troca. Vai mostrar exemplos. São pessoas que não precisam dessa publicidade, não precisam mostrar para o outro que fazem. Elas simplesmente são, elas simplesmente vão lá e fazem. E isso faz toda a diferença, que é nós trabalharmos com os exemplos, nós sermos exemplos daquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós, fazer ao próximo que gostaríamos que fizessem para nós, né? Então, o filme mostra para a gente também o que é viver na solidão. Mostra solidões diferentes, de pessoas diferentes, em situações diferentes, mas mostra a solidão. E daí a gente pode ver a solidão, a solitude, né? Mas pessoas que vivem sozinhas e que acabam tendo oportunidades diferentes de crescimento e desenvolvimento, né? É muito interessante ver essa parte do filme, né, Damião?
Sim, e é bonito porque o filme brilha nessa perspectiva, e é muito nessa sequência que a gente está comentando, né, Tati? Porque é que pega aquele povo que narra, é o narrador de todo o filme, e começa ali que a estranheza dele com o comportamento dos humanos. Embora ele observe diariamente as crianças trazidas pelos professores durante o dia, mas depois a faxineira no turno da noite, que é a sua verdadeira conexão, quando a sua verdadeira conexão acontece, ele enxerga nela a mesma dor que ele sente. Portanto, é aquelas coisas, sabe? É a mesma tristeza que ele tem de não estar mais, de ser tirado do mar e ser colocado ali, no, sabe, no museu ali para que as pessoas possam visitá-lo. Ele percebe que ela tem a mesma dor, o mesmo sentimento de abandono. Ela também foi abandonada. E na doutrina espírita, a solidão é vista como uma experiência em que, em muitos casos, faz parte do aprendizado e desenvolvimento espiritual de cada indivíduo. O Espiritismo nos ensina que situações desafiadoras, como a solidão, podem ser oportunidades de autoconhecimento e reflexão, fortalecimento espiritual, em vez de ser considerada como punição ou um infortúnio sem propósito. A solidão pode se transformar em uma chance de crescimento pessoal. Emmanuel frequentemente menciona a solidão, que pode funcionar como uma ferramenta de autoconhecimento, encorajando-nos a voltar a olhar para dentro, a fim de compreender nossas reais necessidades e propósitos. E esse isolamento nos oferece a chance de nos conectarmos de forma mais profunda com a nossa essência e com a presença divina, percebendo que a verdadeira companhia está dentro de cada um de nós, Tati. Se a gente conseguisse se conhecer, né, a gente entender essa parte que Emmanuel tenta dizer, né? Porque a gente nunca está sozinho. A gente se sente só porque a gente esquece que a gente nunca está sozinho. Primeiro porque o plano espiritual está aí para nos auxiliar, nossos mentores estão aí para nos auxiliar, mas também se a gente tem essa questão do autoconhecimento, né, a gente sabe que nós podemos sair das situações onde nós entramos, por mais difícil que elas pareçam. O filme fala dessa solidão, né, de pessoas diferentes, com solidões diferentes, isso é muito interessante, né, porque tem ali 3 personagens que aparecem que vão mostrar pra gente solidões diferentes e que acabam se conectando ali de alguma forma e um aprendendo com o outro. Com um aprendendo com a solidão do outro, mas também aprendendo com a vida do outro, com a história do outro. Quando a gente se abre para perceber o que o outro está passando, a gente também muda. Quando a gente começa a aprender a ouvir mais do que falar, do que julgar, a gente também se modifica. Porque a gente começa a ver de uma forma diferente. Porque às vezes a gente pensa que uma pessoa é uma coisa, ou tem aquelas atitudes por causa de tal coisa, e daí a gente conversando, ouvindo, a gente descobre que não era nada do que a gente achou. Porque, na verdade, a gente não conhece o que está passando por dentro da cabeça daquela pessoa, o que está passando na vida daquela pessoa. Tantas vezes as pessoas estão sorrindo, mas elas estão destruídas por dentro. E daí vem o alto índice de suicídio que a gente tem, de pessoas que as pessoas falam assim, mas ontem eu estava sorrindo comigo, ela estava contando piada comigo. E dentro ela estava destruída. Ela estava precisando de um auxílio, ela estava gritando socorro, mas ela não conseguia expressar o que ela sentia, o que ela estava querendo dizer, né, por algum motivo. Então, o filme traz essa reflexão para a gente, e traz uma reflexão sobre o recomeço, sobre não há idade para a gente recomeçar, não há um lugar certo para a gente recomeçar, sempre é tempo de estudar, sempre é tempo de descobrir coisas novas, sempre é tempo de se reconciliar, sempre é tempo de pedir perdão, de falar eu te amo, sempre é tempo, né? Então, o filme mostra que
todos nós podemos, porque todos nós somos seres especiais. Todos nós somos pessoas que viemos para aprender uns com os outros, né? E ele mostra um lado família, mostra que família nem sempre são aquelas pessoas do sangue, que nem sempre aquelas pessoas que têm o mesmo sangue que nós são as melhores pessoas que estarão do nosso lado, que também nós nos conectamos com pessoas desconhecidas para aprender, e talvez a gente se conecte porque tem um porquê da espiritualidade ali no meio, né? Quantas vezes a gente conhece uma pessoa, a gente acha que não tem nada a ver com a gente, e de repente as coisas começam a se encaixar, as coisas se conectam, ou de repente conhece alguém que conhece a gente, e de alguma forma a gente já estava interligado, né? Então, coincidências que passam a acontecer, tudo isso, esse filme faz a gente refletir sobre o quão grandioso cada um de nós é, sobre o quão amparado nós estamos pelo plano espiritual, porque tudo tem um propósito. Às vezes a gente acha que aquela dor que a gente está sentindo não tinha propósito nenhum, que a gente não merece nada daquilo, mas se a gente for pegar o que nós aprendemos naquele período, por mais que a dor seja grande, a gente vai pegar algum aprendizado que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, o filme também fala de pais ausentes, né? Fala de família, mas fala de pessoas que não conheceram seus pais, como esse menino que busca o pai, né, que ele não conheceu. E isso também traz uma reflexão de por que algumas pessoas precisam passar por isso, né, Damião? Sim, e essas reflexões, o filme nos convida a muitas reflexões. E essa reflexão está no Livro dos Espíritos, questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Ao contrário, a resposta da espiritualidade é muito isso, ao contrário. Bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho, Tati. Porque nós sabemos a responsabilidade das pessoas que se tornam pais, né? É a função dos pais educar esse ser. É função dos pais encaminhar esse ser que veio para o seu seio familiar porque esses pais aceitaram isso desde o plano espiritual. Então, se nós aceitamos essa condição, nós temos que ter essa responsabilidade de auxiliar esses espíritos na sua evolução. Não é uma tarefa fácil, mas os espíritos estão ali para nos auxiliar, né? E é importante a gente considerar tanto o pai ausente, a mãe ausente, os pais que tratam mal seus filhos, aqueles que maltratam, aqueles que abandonam, aqueles que amam, aqueles que educam, todos eles têm um papel fundamental na nossa história. E aqueles que foram abandonados, que sofreram maus tratos e que depois encontram novas famílias, novas pessoas, é porque ele teve ele tinha já isso traçado, né? Talvez ele tenha um merecimento de que nessa vida ele tivesse que passar por essas provas para aprender algumas coisas e depois aprender a diferença que é uma situação e outra, né? Mas o plano espiritual está aí para nos auxiliar. Hoje a gente falou sobre o filme Criaturas Extraordinariamente Brilhantes,
E eu espero que você assista esse filme, espero que essa reflexão tenha servido para vocês e que a gente possa se encontrar aqui na próxima semana. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.